É necessária a contrapartida para as transferências previstas na forma de subvenções, auxílios e contribuições, que poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 38. Artigo 39. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, sujeitar-se-ão à fiscalização da administração pública e dos conselhos de políticas públicas setoriais, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Parágrafo único. Enquanto vigentes os respectivos convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizadas na internet relação das entidades privadas beneficiadas com recursos de subvenções, contribuições e auxílios, contendo pelo menos 1. Nome e CNPJ da entidade. 2. Nome, função e CPF dos dirigentes. 3. Área de atuação. Deve ser 5, deve ser 4 aqui, né? 5. Endereço da sede. 5 de novo. 6. Lê inciso 6. Não está qual de comissão? Ah. Inciso 6. Data, objeto, valor e número do convênio, termo de parceria, contrato ou instrumento congênere. Não, você tem que ler. Não estou tirando. Estou dizendo que tem que ler. Nunca tá. Faço feio um pouquinho. 7. Valores transferidos e respectivas datas. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 38. Eu vou suspender um pouquinho a sessão. Só 4. Quer que vai seguir ler ali? Tu que vai ler ali? Não, pode ser visto depois no Tá, final. então aqui, ó. Ele A partir tem. daqui, ele vai ser renumerado, tá?
40, artigo 40. Retomando, então, a sessão, senhores vereadores, nos seus lugares. Cadê o outro vereador? Artigo 40, então. Passo a leitura para o primeiro secretário. Artigo 40. As transferências de recursos de que trata esta sessão serão feitas por intermédio de instituição financeira oficial determinada pela administração pública, devendo a nota de empenho ser emitida até a data da assinatura do respectivo convênio, termo da parceria, ajuste ou instrumento congênere, observado o princípio da competência da despesa, previsto no artigo 50, inciso 2 da Lei Complementar número 101/2000. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 40. Artigo 41. 41. Toda movimentação de recursos relativos a subvenções, contribuições e auxílios de que trata esta seção por parte das entidades beneficiárias somente será realizada observando-se os seguintes preceitos. Inciso 1. Depósito e movimentação em conta bancária específica para cada instrumento de transferência. 2. Desembolso mediante documento bancário por meio do qual se faça crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor ou prestador de serviços. Parágrafo único. Em sendo formalmente demonstrada e impossibilitada de pagamento de fornecedores ou prestadores de serviço mediante transferência bancária ou convênio, o termo de parceria, o ajuste ou instrumento congênere poderá admitir a realização de pagamento em espécie, desde que a relação de tais pagamentos conste no plano de trabalho e os recibos ou documentos fiscais pertinentes identifiquem adequadamente os credores. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 41. Artigo 42. Artigo 42. Não se aplicam às disposições desta seção os recursos entregues a consórcios públicos mediante contrato de rateiro, nos termos regulados pela Lei Federal número 11.107/2005 e pelo Decreto Federal número 6.017/2017. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 42. Artigo 43. Artigo 43. Observando o disposto no artigo 27 da Lei Complementar número 101/2000, a concessão de empréstimos e financiamentos destinados a pessoas físicas e jurídicas fica condicionada ao pagamento de juros não inferiores a 6% ao ano ou ao custo de captação e também às seguintes exigências. Inciso 1. Concessão através de fundo rotativo ou programa governamental específico. 2. Pré-seleção e aprovação dos beneficiários pelo poder público. 3. Formalização de contrato. 4. Assunção pelo mutuário dos encargos financeiros, eventuais comissões, taxas e outras despesas cobradas pelo agente financeiro, quando for o caso. Parágrafo 1º. No caso das despesas jurídicas, serão consideradas como prioritárias para a concessão de empréstimos ou financiamentos as despesas que, inciso 1, devolvam projetos de responsabilidade socioambiental. 2. Integrem as cadeias produtivas locais. 3. Empreguem pessoas com deficiência em proporção superior à exigida no artigo 110 da Lei Federal número 8.213, de 24 de julho de 1991. 4. Adotem políticas de participação dos trabalhadores nos lucros
Parágrafo 2º. Através da lei específica, poderá ser concedido subsídio para o pagamento dos empréstimos e financiamentos de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 3º. As prorrogações e compensações de dívidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com recurso do município dependem de autorização expressa em lei específica. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 43, artigo 44. Artigo 44. A lei orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da dívida pública municipal nos termos dos compromissos firmados, inclusive com a Previdência Social. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 44, o artigo 45. Artigo 45. O projeto de lei orçamentária somente poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operações de crédito já contratados ou autorizados pelo Ministério da Fazenda, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal e em resolução do Senado Federal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 45, artigo 46. Artigo 46. No exercício de 2020, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do município, dos poderes executivo e legislativo, compreendidas as entidades mencionadas no artigo 10 dessa lei, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 1º. Os poderes executivo e legislativo terão como base de projeção de suas propostas orçamentárias relativa a pessoal e encargos sociais a despesas com a folha de pagamento do mês de setembro de 2019, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais com efeito financeiro em 2020. Inclusive a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e o crescimento vegetativo. Parágrafo 2º. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e do subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal levará em conta, tanto quanto possível, a variação do poder aquisitivo da moeda nacional, segundo índices oficiais. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 46, artigo 47. Artigo 47. Para fins dos limites previstos no artigo 19